nós recebemos para conversar com a gente o acupunturista e homeopata, membro da Sociedade Brasileira de Terapia Complementar, Dr. Roger Florencio. Dr. Roger, primeiramente, boa tarde, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo aqui ao Viver é Melhor. Muito obrigado pela acolhida, Letícia, todos da Legião da Boa Vontade. É um grande prazer estar aqui, um fraterno abraço a todos os telespectadores. Doutor, normalmente quando a gente fala de acupuntura, as pessoas lembram das famosas agulhinhas, né? E muita gente remete à acupuntura talvez a uma certa dor e desconforto por conta dessas agulhas. Queria que o senhor começasse explicando para a gente do que se trata a acupuntura, a origem dela e quais são as técnicas utilizadas, por gentileza. Tá bom, vamos lá. A acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela envolve diversas técnicas entre acupuntura, com ou sem agulha, ventosas, moxa-bustão, massagem, até massagens terapêuticas. Então, as pessoas que têm medo de agulha, existem outras técnicas além das agulhas. Uhum. Então, não precisa ser uma técnica descartada porque a pessoa tem algum tipo de incômodo, desconforto com a utilização de agulhas, porque é uma gama de aplicações que a acupuntura se desdobra. Isso. A inserção de agulhas, nós falamos que é uma das cadeiras da prática da medicina tradicional chinesa, Sim. Que é absolutamente complexa. Inclusive, tem a fitoterapia, que é a cura pelas ervas. Mas hoje nós estamos aqui para falar de acupuntura. Sim. E de que forma, doutor, a acupuntura ela atua no corpo da pessoa que faz o tratamento? Como eu falei a priori, nós vamos falar de uma forma extremamente simples, porque as pessoas que estão vendo o nosso programa, é um grande prazer estar aqui, não são profissionais da área da saúde. Então, nós temos que falar de uma forma simples. Então, como que funciona? O nosso corpo, ele tem meridianos. Uhum. Então, esses meridianos seriam como se fossem caninhos pelo corpo. Então, esses caninhos, eles ficam entupidos e com as agulhas nós vamos desobstruir esses caninhos e fazer com que a energia do corpo circule pelo corpo e faça melhorar a saúde do corpo humano. Entendi. E aí, nesse caso, por isso que muitas vezes a aplicação da agulha não é necessariamente no lugar em que há o problema, né? Porque eu já vi situações assim, mas a dor está na perna e a agulha vai em outro lugar, ou o procedimento é feito de outra forma, porque é justamente entender essa lógica de onde está vindo o problema, esse olhar mais abrangente sobre a enfermidade, ela é importante e é um pilar da acupuntura, certo, doutor? Sem sombra de dúvida. Um exemplo que eu gosto de dar nos consultórios, você vê uma mangueira e a mangueira não está saindo água no extremo da mangueira. Não adianta você ficar mexendo naquele extremo. Você tem que procurar naquela mangueira onde ela está dobrada. Daí o que a acupuntura faz? Ela põe simbolicamente a agulha e ela desdobra e a água vai passar e vai irrigar aquela plantinha que você tanto gosta, para ela poder florescer. Perfeito. E esse é um procedimento que interfere, por exemplo, em outros tratamentos que a pessoa esteja fazendo, doutor? Sobre hipótese alguma, muito pelo contrário, tonifica. Um exemplo prático, a pessoa está realizando uma quimioterapia, que é uma realidade, triste, mas é uma realidade. A pessoa vem ao consultório, começa a fazer acupuntura. Começa a se ver que a cura chega-se mais rápida. Entendi. E isso se dá pela tonificação que se dá. Sim, até porque, como o senhor mencionava, o processo quimioterápico é um processo bastante agressivo para o paciente, gerando, inclusive, impactos para a vida dele. Então, a acupuntura não vai tratar necessariamente o câncer, mas vai tratar justamente as questões que envolvem, né, os outros sintomas, como a pessoa pode sentir. É isso, doutor? Sim, isso mesmo. A quimioterapia é absolutamente necessária, não há nem o que se discutir como uma quimioterapia,
mas o que acontece? Os problemas emocionais, as dores, a queda de cabelo, tudo isso a acupuntura vai ajudar muito, absolutamente muito. Perfeito. Agora, pensando em faixa etária, é um tratamento que pode ser feito apenas em uma faixa etária ou está liberado para diferentes pessoas, doutor? Vocês estão vendo o meu sorriso, né? Eu falo que a faixa etária é desde o ventre da mãe até os 99 anos. Foi a turma que eu atendi até hoje. Olha. E existe A minha alguma esposa contraindicação? grávida, pode ser alguma. Só terminando a linha de raciocínio. Sim. A minha esposa grávida, beijo para Daniele, minha jovem esposa. Eu já fazia acupuntura nela, pensando na saúde dela e dos meus filhos. Perfeito. E aí, não havendo contraindicação, é um tratamento também bastante acessível para mais variada gama de problemas. Sim, é um tratamento que não há contraindicação alguma, e pega todas as idades e todos os problemas. A acupuntura não há contraindicação alguma e, muito pelo contrário, vai ajudar em dezenas e centenas de tratamentos. Bom, hoje a gente vai conversar especificamente sobre os problemas e as doenças pulmonares, né? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre como a acupuntura ajuda a combater ou a melhorar esses problemas, né? A vencer, trazer menos desconforto, né? Mais qualidade de vida para o paciente. Até porque, doutor, os problemas pulmonares e aqueles mais comuns ligados, por exemplo, a alergias, eles estão cada vez mais comuns, principalmente nas grandes cidades, né? Onde a gente tem, infelizmente, índices aí de poluição, né? E tudo mais. Então, tem muita gente sofrendo de rinite, sinusite e outros ites aí. As ites da vida. Letícia, então, como que funciona? Para a medicina tradicional chinesa, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Os problemas respiratórios se dão muitas vezes pela fadiga dos pulmões. E a fadiga nos pulmões, na medicina tradicional chinesa, ela se dá pelos problemas emocionais. Nós estamos passando por uma pandemia e essa pandemia está gerando tristeza. E a tristeza prejudica os pulmões e, juntamente com toda essa poluição, o que acontece? As pessoas estão desenvolvendo mais problemas respiratórios. Rinite, pneumonia. Pneumonia nem se fala, o medo do Covid está gerando isso. Perfeito. Isso é uma questão importante. A gente falava sobre a não eliminação da medicina tradicional, doutor, porque existem doenças que precisam de um acompanhamento médico. A gente tem, por exemplo, né, a própria pneumonia, né, a asma. Muitas vezes a intervenção medicamentosa será necessária até para tratar quadros mais graves e tudo mais, mas a gente pode aliar o tratamento médico tradicional com o tratamento médico trazido aí, por exemplo, pela medicina chinesa, complementar, para trazer ganhos, melhoras nesse desenvolvimento no tratamento dessa doença? Sem sombra de dúvidas. Eu falo a todos os meus pacientes que o medicamento que o médico receitou, sobre hipótese alguma, você deve parar de tomar por conta própria. O profissional que receitou, ele que está habilitado a encerrar esse tratamento. Mas, por sua vez, a acupuntura, o que ela vai fazer? Como nós já falamos a priori, ela vai tonificar o medicamento. Então, um exemplo, você toma 10 miligramas de algum medicamento, com a acupuntura, essas 10 miligramas vai fazer o trabalho de 20. Entendi. E nesse caso... E assim a cura vem mais rápida. Perfeito, doutor. O senhor mencionava, inclusive, esse olhar mais integral sobre que a medicina oriental, de uma forma geral, traz, né? Conectando problemas de saúde a questões emocionais, né? A questões de energia também, a gente sabe, acompanhando um pouco sobre a medicina oriental. E de que forma isso contribui, por exemplo, para a identificação? Muita gente, às vezes, tem alguns problemas e não percebe ainda que pode encontrar na acupuntura uma solução. Até porque, às vezes, eu tenho, por exemplo, uma crise de asma e não entendo que isso é um problema emocional. Porque o problema é a falta de ar e quem tem problema respiratório sabe que é um problema parar de respirar, né? É muito complexo. Terrível. Como que a gente lida com isso, assim? Porque eu tô lá para resolver o problema respiratório.
Aí vai envolver questão emocional? Como que é essa conexão entre os dois assuntos, doutor? Sim, existem duas situações. Existe aquele que nasceu com problema respiratório, então nós temos que descartar o problema emocional, mas existem muitas vezes aquela pessoa que ela nunca teve nada, daí ela fala, nossa, eu comecei a ter crise de falta de ar, eu comecei a ter crise de fadiga, nossa, eu tinha uma rinite tão fraquinha e minha rinite agora ela tá tão forte. Então, com uma conversa, uma anamnese, nós conseguimos descobrir o que é nascituro e o que foi adquirido. Uhum. A gente sabe que alguns tratamentos, doutor, são bastante importantes, mas de certa forma não são tão acessíveis à população por conta dos seus custos. É importante falar e trazer aqui à população que pelo Sistema Único de Saúde existe a possibilidade, né, da promoção da acupuntura para que as pessoas compreendam também, né, a gama de possibilidades e desenvolvimento de tratamentos que elas podem ter acesso? Sim, existem duas situações. A primeira, o Sistema Único de Saúde, eficaz, ele oferece acupuntura. E também existe uma outra situação que os profissionais de acupuntura, normalmente, eles têm um percentual que eles atendem absolutamente de graça. Então, não custa nada você ligar para esse profissional, expor o seu problema, expor a sua situação financeira e ver se você consegue entrar nesse programa que os nossos profissionais temos. Perfeito. E a gente falou um pouco, doutor, do que se envolve as alergias, né? O senhor mencionou a própria doenças mais graves, como, por exemplo, a pneumonia e assim por diante. Mas e problemas respiratórios, como, por exemplo, a dispneia, né? O fato de que as pessoas têm dificuldade para respirar ou quando dormem ou durante o dia. A acupuntura pode ajudar também nesse tipo de problema? Sem sombra de dúvida. Se lembra que eu falei no bloco anterior? Aquela mangueirinha que ela tá dobrada e não manda água para o jardim? O que acontece na acupuntura? O pulmão da pessoa está enfraquecido. A gente faz um tratamento com acupuntura, fortalecendo o pulmão, fazendo com que aquilo oxigene melhor, respire melhor e os problemas pulmonares vai fortalecer o pulmão. Perfeito. Muitos dos problemas respiratórios, eles têm relação com inflamação. A gente pode dizer que a acupuntura ajuda, é como se fosse um anti-inflamatório, tem essa função anti-inflamatória, doutor? Sim, tem essa função anti-inflamatória, sim. O que a gente faz? Fortalecendo as funções pulmonares, onde tem oxigenação, a inflamação não consegue procriar. Certo. Então, nesse caso, acaba, então, contribuindo para o tratamento dessa forma. E os casos de dores, né, inclusive relacionados aos problemas respiratórios, ela também pode ter efeito analgésico? Sem sombra de dúvida. O que acontece? Nós fazemos a inserção da agulha, a agulha vai pegar um meridiano, como a gente faz, aquele caninho, e vai para o cérebro. O cérebro vai começar a produzir a analgesia e vai mandar para o ponto, o braço, aonde que a pessoa sente dor. E aquilo vai, aos poucos, desinflamando, desintoxicando e a dor vai embora. Muito bom, gente. A gente falou bastante do tratamento, doutor, mas do ponto de vista preventivo, ela também pode ser utilizada e de que forma ela pode atuar na prevenção dos problemas? É a melhor forma que existe. Eu sou formado há 23, 24 anos e eu tenho pacientes da época que eu era aluno. Então a pessoa vem, ela se trata de um problema e a pessoa acaba ficando. Então aquilo, no decorrer da semana, a pessoa me relata que ela não dormiu bem um dia, que ela acordou com uma pequena dor. A gente já vai tratar isso de uma forma preventiva para que a dor não se estabeleça. Porque o que é muito comum? A pessoa tem uma dor no punho. No lugar da pessoa dar a devida atenção, não, ela toma qualquer analgésico, nem nada. Só que ela toma o analgésico A e não resolve. Ela toma o B e não resolve. Quando vê, aquela dor já está estabelecida. Nos dá mais trabalho depois para tirar. Agora, se trata de uma forma preventiva,
qualquer dorzinha que aparece, a gente cuida antes. Agora, quando um paciente faz a escolha, doutor, de também fazer um tratamento com a medicina chinesa, isso pode desencadear algum desequilíbrio, algum outro órgão, já que a gente está falando de energia, de fluxo, né, de fluxo que o senhor mencionou, isso pode impactar, por exemplo, estou tratando o pulmão e aí dá um probleminha no rim ou não? Muito pelo contrário. Como eu falei, eu estou aqui para falar de uma forma simples e prática. Você resolve fazer uma faxina na sua casa, você limpa o quarto. Quando você liga a mangueira e começa a lavar tudo, nisso acaba sendo limpo o banheiro, a sala, o quintal. Quando você menos vê, a sua casa está todinha limpa. É o que acontece com a acupuntura. A gente começa cuidando de um órgão e a gente vai estabelecendo a energia nos demais órgãos. É muito comum chegar no meu consultório a pessoa relatando, falando que tem uma dor de cabeça, mas não fala que tem uma dor no quadril. E daí depois fala, nossa, aquela minha dor de cabeça passou. Mas também a dor do quadril foi embora. Nós estabelecemos a energia do corpo. Uhum. E essa é uma outra questão também, né, doutor? A gente falou do ponto de vista da emoção estar ligada a problemas de saúde, mas há problemas em um lado que podem desencadear problemas do outro. O senhor mencionou a enxaqueca, e quem tem alergia costuma também ter crises de enxaqueca, né? Então, muitas vezes, um tratamento vai ajudar numa outra enfermidade, num outro sintoma também. Sem sombra de dúvida, gente, como eu acabei de falar. A pessoa ela vem para tratar de uma alergia e daí ela relata, nossa, mas eu tinha uma fadiga, a minha visão estava turva. E realmente, depois do tratamento para alergia, melhorou a minha fadiga, os meus olhos estão mais claros e até meu cabelo ficou um pouco mais forte. Porque aquilo está tudo interligado no corpo humano. É a medicina holística. Nós olhamos a pessoa como um todo. Agora, doutor, que cuidado se tem que ter na hora de escolher um profissional ou de acompanhar um tratamento, muito especialmente para quem nunca teve contato com a acupuntura? O que eu tenho que estar de olho ou exigir, por exemplo, do ponto de vista médico, de formação, que vai me trazer segurança? Porque a gente está falando aí da manipulação, por exemplo, de agulhas, ou se não for agulhas, né, do próprio corpo. Que cuidados eu tenho que ter? A acupuntura não é uma exclusividade médica. Existem profissionais que fazem faculdades de acupuntura e hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, é extremamente fácil, ao meu ver. Você pega o nome do profissional e, como a gente fala, você dá um Google e ali você vai ver o histórico acadêmico dele. E você vendo o histórico acadêmico, você vai poder entrar em vários sites e você vai ver se ele é um profissional gabaritado ou não. Mas o mais aconselhável sempre através de alguém que indica. Isso é uma questão importante, né? Pesquisar, confiar no profissional, ir num profissional, né? Então a gente lembra sempre que a gente não pode se arriscar com a nossa saúde e a gente sabe que muitas vezes, né, a gente acaba tendo um descuido e tudo mais, então é necessário buscar essas informações até para que o paciente possa se sentir seguro, não é, doutor? Num procedimento que é bastante pessoal, porque existe aí a manipulação, né, do corpo, há uma questão muito forte do contato, então é preciso que a gente tenha esse olhar. Uma outra dúvida que eu tenho, doutor, é que se nesse período de pandemia, né, e da questão da Covid-19, existe algum cuidado específico que tem que se ter? Porque a gente fala do uso de máscara, do distanciamento social, mas para a realização da acupuntura, algum cuidado precisa ser adicionado? Todos! Um exemplo que eu vou dar, a forma que eu trato no meu consultório. São horários reduzidos, as macas, eu estou apenas com 20% do número de maca. As macas, elas são lacradas com plástico, parecendo uma UTI. Ninguém entra em consultório sem máscara. As pessoas que entram no meu consultório têm um arco de ozônio que a pessoa é esterilizada o corpo. Eu borrifo álcool nas pessoas, lavo a mão das pessoas com álcool. Elas entram numa maca que está devidamente esterilizada e só eu que adentro naquele espaço. Eu com máscara, eu devidamente paramentado e o cliente, o paciente também com a máscara
sob hipótese alguma, pode tirar a máscara. No caso da agulha, eu acho que é óbvio, parece óbvio, mas eu acho que é importante reforçar, ela é descartável, certo, doutor? Usou, jogou fora, acabou. Não tem isso de levar agulha para casa. Você abriu, inseriu a agulha, tirou, coloca no descarpado e ele vai embora. No equipamento da ventosa, é preciso uma higienização específica? Porque ele não é descartável, certo? Autoclave. Autoclave. As ventosas são de vidro, terminou de usar, retira, são lavadas, são higienizadas e são esterilizadas em autoclave. Perfeito, gente. Você vê que, então, há todo um cuidado que precisa ser estabelecido para garantia da saúde do profissional, do paciente, e a gente aí alcançar bons resultados, né? É claro que o tratamento, como nós falamos, né, o tradicional, convencional, ele é importante, mas se a gente pode aliar tratamentos que vão trazer benefício para a nossa saúde, equilíbrio para a nossa vida, é fundamental. Com segurança, com os profissionais responsáveis, trazer aí garantias para uma vida mais saudável. Doutor, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas queria agradecer a presença do senhor e convidá-lo para estar outras vezes com a gente aqui na Boa Vontade TV. É uma grande honra, obrigado por estar aqui, que o nosso grande médico Jesus ilumine todos, que abençoe esse planeta e que a vacina seja logo para todo mundo.